Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu queria trazer aos irmãos uma reflexão bastante interessante. Eu chamaria essa reflexão de Negueb, lugar de decisões maduras. Nós vamos fazer uma oração, depois vamos passar o texto, porque há inúmeros elementos que eu gostaria de abordar e o nosso tempo é relativamente curto para isso. Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua suficiência, pela Tua graça. Somente pelo Teu Espírito, Senhor, podemos compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa ungir a boca que fala, o ouvido que ouve e o coração que medita. Nós te agradecemos pela Tua tão rica e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Essa porção que eu vou ler está em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Na medida em que eu for lendo, eu vou fazendo, vamos dizer assim, a explicação, né, para dar o contexto daquilo que a gente tem por encargo para compartilhar. Capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Queria destacar aqui duas palavras nesse chamado de Deus a Abrão. A palavra terra aqui está em oposição a simplesmente uma parte da terra, o que é bastante significativo, porque dá uma noção mais ampla desse texto num contexto bíblico mais, vamos dizer assim, profundo, não é? Ele não está falando a respeito meramente de uma questão geográfica, porque a Bíblia é um livro eminentemente espiritual, mas ele está falando de uma questão espiritual utilizando uma realidade geográfica. Outro elemento é que essa palavra terra seria o contrário do céu, evidentemente, não é? Mas isso é significativo, porque nós sabemos que o nosso chamamento é celestial, e Abraão é uma figura do patriarca, né? Que tipifica esse chamamento. O livro de Gálatas vai deixar isso claro. E a terra no sentido dos habitantes, né? Colocando claramente a realidade espiritual daqueles que são chamados, né, essa vocação celestial, porque agora foram retirados do mundo, né? E agora há um processo de busca do Senhor em transformar o seu povo em cidadãos, celestiais, né? Agora, outra palavra bastante interessante também é essa palavra mostrarei, porque ela significa ver, perceber, examinar, ter visão. Por que é que isso é importante? Mais à frente nós vamos ver a citação de Ló, e na hora que a gente analisa o nome de Ló e o que acontece no capítulo 13 de Gênesis, isso vai ser bastante significativo, eu creio que os irmãos vão perceber. Versículo 2 diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Essa palavra nação pode dar aos irmãos um contexto de que seria o povo de Israel, ou o povo judeu. Na verdade, quando você verifica no dicionário, você vai ver que a realidade espiritual associada a essa palavra nação transcende ao povo de Israel, transcende aos judeus, inclui os não-judeus, porque está a referir-se aos descendentes de Abraão. E nesse sentido, é fundamental que a gente não perca esse contexto da realidade que nos é colocada no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Isso é muito, muito importante, porque essas promessas que se iniciam com Abraão, vão passar para Isaac e depois para Jacó, vão dar origem à realidade das duas casas de Israel como representativas da união de judeus e gentios no propósito eterno do Senhor de fazer o quê? De fazer o que está descrito aqui no versículo 3, né? Abençoarei
os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? É interessante notar que em Romanos, no capítulo 2, no verso 28, nós temos uma outra citação que vai referendar esse contexto, que diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, né? Muito bem, agora nós vamos para o versículo de número 4, quando diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Eu queria chamar a atenção para o nome de Ló. Ló, quando você procura no dicionário hebraico, você vai ver que o nome dele significa véu ou aquilo que cobre. Isso é extremamente significativo no contexto comparativo com o versículo 1, quando o Senhor diz que haveria de mostrar a Abraão a terra. Por que isso é importante? Porque nos eventos que se sucedem a partir do capítulo 13, nós vemos que tanto Abrão quanto Ló tinham muito gado, e os pastores de ambos começavam a contender, porque não havia pasto suficiente para eles. Então Abrão dá a Ló o direito de escolha do local para onde ele gostaria de ir, e ele, Abraão, se submetendo então, coloca que se Ló for para uma determinada localidade, Abraão vai para uma localidade, vamos dizer assim, parafraseando, diametralmente oposta, não é? E o que acontece? No Gênesis 13:10 diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vocês veem como a significação do nome de Ló foi claramente delineada na escolha que Ló fez com respeito às campinas do Jordão, que o fez gradativamente caminhar para Sodoma. Mas e Abraão? No versículo 14 do capítulo 13 diz assim: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, e foi Deus quem determinou isso a Abraão: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então observe que enquanto Ló caminha no sentido de Sodoma, Abrão caminha no sentido de Hebrom, não é? Nós sabemos a realidade espiritual para a qual Sodoma aponta e sabemos que Hebrom tipifica a comunhão com o Senhor, não é? Então, claramente, nós vemos um delineamento aí da nossa necessidade de visão espiritual na caminhada com o Senhor, dependendo totalmente da sua graça, né? E, portanto, a partir deste ponto, e este é o meu encargo nesse compartilhar, certamente teremos que fazê-lo numa parte 2, nós vamos observar que Abraão então começa uma caminhada, e nessa caminhada ele sai de Harã, passa por Siquém, passa por Betel, passa pelo Neguebe. E o que eu quero analisar com os irmãos foi a decisão de Abraão que ele tomou, possivelmente quando
num contexto espiritual daquilo para o que Negueb significa, porque Negueb vai representar na tipologia bíblica o lugar de decisões maduras, não é? Só que há um processo, né, um elemento progressivo de evolução do trabalhar de Deus em Abraão como uma tipologia para nós, porque as primeiras menções estão todas contidas no livro de Gênesis, e essas primeiras menções se confirmam como tal porque são reproduzidas ao longo de toda a Bíblia, evidentemente com uma ampliação da revelação no seu nível de detalhes para a nossa meditação. Então eu vou concluir aqui essa primeira parte desse estudo de Negueb como lugar de decisões maduras, e nós daremos sequência a esse estudo na parte 2, quando então retomaremos a partir desse caminhamento e avaliaremos então o significado do porquê Negueb é este local de decisões maduras. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém, irmãos.